Tito, capítulo 3, versículos de 1 até 7. Semana passada nós tivemos a oportunidade de meditar nos versículos 1 e 2 e especialmente naquela expressão lembra-lhes, e falamos bastante sobre memória. E aqui o versículo 3, ele começa com uma expressão que também pretende despertar a memória. Nós também outrora, no passado, nós também éramos assim. Paulo sabia quem ele tinha sido, o que ele era, o que ele foi. Ele sabia o que Tito tinha sido, em que família nasceu. Ele não nasceu numa família, vamos dizer, normal. O pai não era judeu, o pai era gentio, era grego. Havia um passado dos dois que trazia à memória coisas desagradáveis. Mas e os cretenses? Quem tinham sido os cretenses? Mentirosos, feras terríveis, preguiçosos. Alguns estavam lá a ouvir a leitura da carta, aquilo que Paulo escreveu a Tito. É uma forma de despertar a memória, aquilo que eu fui, aquilo que eu era. E nesse exercício eu também me lembrei de algumas coisas da minha própria infância. Eu sei quem eu fui, infância, adolescência. Eu lembro de coisas que eu fiz que eu não queria que os meus filhos fizessem. Eu não queria que as crianças da nossa igreja fizessem. Eu lembro-me de ter cortado o fio de um carro, um pisca de um carro que estava num parque, numa rampa onde eu gostava de brincar. Eu gostava de descer com um carro e fazer umas piruetas ali com o carro e gostava de jogar futebol naquela rampa. E estava lá um carro de um vizinho e eu não queria que aquele carro estivesse lá, então eu cortei-lhe o fio do pisca, de vingança. Hoje eu rio, mas na altura deu para chorar, eu apanhei depois por ter feito isso. Eu lembro de ter desobedecido tantas vezes aos meus pais, ignorado simplesmente a voz deles ou da tia Alice, era a minha educadora, a minha ama, a tia Alice foi como uma mãe para mim. Tantas vezes eles falaram para mim e eu simplesmente ignorei a voz deles. Eu desobedeci. E deu para chorar também muitas vezes por causa dessa desobediência. Eu lembro-me de ter mentido para poder jogar num campo de futebol e era um campo de futebol profissional. Na altura não tem nada a ver com os campos de hoje, foi há mais de 40 anos atrás. Mas eu queria muito jogar naquele campo de futebol e menti ao vizinho, ao pai de uma outra criança que também gostava de jogar futebol comigo e fiz com que ele nos levasse a esse campo, gastasse gasolina, não era assim tão perto. E chegámos lá à porta e, claro, não nos deixaram entrar, porque eu tinha mentido, eu inventei a história que tinha sido convidado para jogar bola naquele campo profissional. Eu lembro-me de tantas vezes ficar zangado, irritado, irado, porque eu não podia brincar ao domingo. Tinha que ir à igreja, tinha que ir à escola dominical, tinha que ir ao culto, era culto de manhã, era culto à tarde. Ou queria, porque estava calor, brincar no parque, ir para a praia e ficar zangado, irritado e isolar-me porque a minha vontade não era feita, não faziam aquilo que eu queria. Eu lembro-me de ter agredido outras crianças, batido por maldade. Fiz isso com crianças bem menores do que eu. Eu lembro-me de coisas bem feias que eu fiz na minha infância. Roubei a bola, uma bola nova, uma bola boa, de um vizinho e levei para a escola. Também me custou caro porque fui descoberto. Tantas vezes eu agi de forma egoísta e tornei-me detestável. Porque eu pensava em mim e eu tornei-me odioso. Eu fui odiado por pessoas porque eu fui muito egoísta. Por isso este versículo 3, quando diz nós também outrora éramos, eu incluo-me aqui, eu fui assim. Eu fui desobediente, desgarrado, escravo de toda a sorte de paixões e prazeres. Eu não posso dizer toda a sorte ou do tipo. Alguns pecados realmente que eu não me senti tentado. Mas eu fui e tenho sido tentado por vários tipos de paixões e prazeres.
E eu sei que se todos formos honestos e pensarmos na nossa vida passada, na nossa infância, ou na nossa família, o contexto em que fomos educados, criados, nós vamos lembrar de coisas que temos vergonha, porque elas fizeram parte da nossa história. E nós não queremos que os nossos filhos, as pessoas que amamos, as crianças que estamos a influenciar e educar, que façam essas mesmas coisas. Que se tornem odiosos, que se tornem invejosos, maliciosos. Nós não queremos que isso aconteça com as pessoas que nós amamos. O versículo 13, então, começa com esta expressão, pois, e é uma conjunção explicativa, ela vem dessa, há uma lógica, ela está a ligar orações, está a ligar ideias, porque é outra forma de traduzir esta expressão grega, porque isso liga-nos diretamente com o que foi dito anteriormente, e o versículo 2, que diz para nós sermos, que os crentes devem ser cordatos, devem dar prova de toda a cortesia para com todos os homens. Nós devemos tratar com gentileza, com humildade, com mansidão as pessoas, pois nós também fomos pessoas difíceis de lidar. Nós fomos pessoas que entristeceram, pessoas que provocaram a ira, que provocaram sentimentos negativos nos outros, impaciência, ira nos outros. Então este pois liga, nós devemos ser cordatos, nós devemos ser gentis, devemos ser pacientes com as pessoas que são diferentes de nós, que muitas vezes pensam de forma diferente, que nos contrariam, e devemos ser pacientes porque nós também precisamos da paciência dos outros. Deus teve que ser paciente conosco. Parece não ser difícil mostrar alguma medida de mansidão em relação a algumas pessoas. Tampouco é difícil mostrar toda, ou seja, completa, total mansidão em relação a algumas pessoas. Com algumas pessoas é difícil sermos muito pacientes e bondosos. Afinal de contas, são nossos, são os nossos filhos, ou são os nossos pais, ou os nossos irmãos, são nossos amigos, e nós conseguimos ser pacientes e bondosos e corteses com essas pessoas, com algumas pessoas. Em certa medida de mansidão, nós até conseguimos ser com todas as pessoas, mas, como diz aqui o texto, mostrar toda a cortesia, toda a mansidão em relação a todas as pessoas, até mesmo com pessoas do tipo de Creta, esses mentirosos, pessoas violentas, pessoas preguiçosas, mostrar toda a cortesia, toda a mansidão, toda a paciência com gente que nos ofende, gente que nos prejudica. Aí é preciso muita graça, é preciso uma graça especial de Deus. Humanamente é impossível nós sermos pacientes, bondosos, mansos com pessoas como os cretenses, ou como os portugueses, os lisboetas. É difícil ser gentil, ser manso com gente que peca, que é preguiçosa, gente que é esquecida, gente que não faz o que deveria fazer, ou que faz o contrário do que nós pedimos. O irmão William Hendrickson, ele disse: a reflexão sobre a nossa própria condição anterior torna mais fácil para nós o cultivo da mansidão e da bondade em relação aos outros. Quando nós lembramos quem nós éramos e quem nós temos uma tendência grande para continuar a ser, há tentações de fazer as coisas que fazia na infância. Eu continuo a gostar muito de desporto, de futebol, continuo a ver algumas cenas ao domingo, como hoje de manhã vi, a fazer-me desejar estar em outros lugares que não num lugar quente, com paredes. Eu queria estar ao ar livre, a apanhar sol ou vento. E isso pode me levar a pecar, a mentir e a desprezar outras pessoas, a desobedecer a instruções e a falhar compromissos, a ser desonesto para poder satisfazer a minha vontade, o meu desejo. Quando eu me lembro que essa tendência está em mim, que eu fui assim, eu posso, com muito mais facilidade, porque estou a ser instruído pela sabedoria de Deus, eu posso ser paciente com outras pessoas. Pessoas difíceis, pessoas violentas, pessoas preguiçosas, pessoas mentirosas.
Eu posso depender da graça de Deus para lidar com gente difícil, porque a minha família, o meu contexto, nós, outrora, também éramos. Eu também fui assim, eu também tive essas características. E uma delas, a primeira que aparece aí, nós éramos nécios, diz Paulo. Nós também, outrora, éramos tolos. Essa é uma outra tradução para esta palavra. Insensatos, como diz a nova versão transformadora. Uma forma mais elegante de dizer, nós éramos pouco inteligentes. Nós agíamos como os animais. Nós não somos animais, nós somos humanos. Nós fomos criados à imagem de Deus. Deus criou os animais e depois, num outro dia, Ele criou, de uma forma especial, criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas às vezes nós agimos como se fôssemos animais, como se seguíssemos instintos, como se faltasse sabedoria, bom senso, sem compreensão, como se nós não entendêssemos as instruções, não entendêssemos os princípios, aquilo que Deus diz, o que as pessoas sábias dizem. Nós agimos como imprudência. Outra tradução para esta palavra é ser imprudente. Nós éramos assim. Nós éramos desobedientes. A ideia da teimosia, ser contumaz, é ser obstinado. A ideia de ser desobediente aqui é alguém que não é complacente, não cede à vontade do outro, quer fazer a sua própria vontade, quer obedecer aos seus próprios desejos e às suas inclinações, não quer ceder à vontade do outro que está numa posição de autoridade, que está a governar aquele ambiente, aquela casa, aquele tempo. Então, nós éramos assim, nós tínhamos essa tendência, diz Paulo, nós éramos desse tipo de gente. Desgarrados, o que é que significa essa palavra? Viver no engano, uma tradução está numa Bíblia em português, mas a ideia de desviar-se, alguém que está desviado, que anda enganado, anda no erro, foi seduzido, alguém que é seduzido por uma mentira, uma verdade misturada com ilusão, com falsidade, por isso uma mentira. Alguém que anda a vaguear, está fora do caminho, está perdido, afastou-se da verdade. E daí, dessa situação, surgem heresias, ataques à doutrina, à verdade de Deus. Então, esta expressão ser ou estar desgarrado, nós éramos desgarrados, éramos pessoas desviadas do caminho, pessoas que andavam perdidas, não tinham um pastor, não tinham um conselheiro, não tinham um pai para dizer por onde andar, o que fazer, o que é certo. Ser desgarrado. Nós éramos assim, diz Paulo. Pois outrora nós também éramos escravos de paixões. Esta palavra, paixão, traduz a ideia de um desejo, de uma ânsia, especialmente por aquilo que é proibido. Mas é uma vontade muito grande de ter, de possuir, de fazer algo que é proibido, que é algo que é mau. Outra palavra que é sinônimo é concupiscência, luxúria, lascívia, cobiça, um desejo muito forte de fazer algo que não se pode. E esses desejos têm tendência de dominar, de controlar, de escravizar. E Paulo foi escravo e ele sabia que os crentes daquela cidade também eram escravos. Os seres humanos são muitas vezes escravos de paixões, de desejos muito fortes, escravos de prazeres, prazer, principalmente prazer sensual, prazer, aquele desejo físico muito ligado ao aspecto sexual. E esta palavra pode se referir a um apego excessivo a prazeres em geral, não apenas à sensualidade e à sexualidade,
mas também a outros prazeres físicos que geram grandes emoções, sensações no corpo, como por exemplo a comida, o conforto, os bens materiais, ver a conta bancária a crescer, a subir. E essas sensações, esses prazeres físicos levam a uma busca sem limites, desenfreada de satisfação. A pessoa perde noção dos limites, perde noção de quando parar. É por isso que tem esta ideia de escravidão. Ela é dominada por esse tipo de busca desenfreada, essa busca para satisfazer esse desejo, esse prazer. E muitas vezes termina de forma prejudicial à própria saúde, à própria pessoa, aos relacionamentos. É algo desequilibrado, fica evidente, fica claro que a pessoa não está a dominar-se, ela não está debaixo de controle. É algo mais forte do que ela. É um vício, é um senhor, é um dono. Alguém, uma outra voz, um desejo, alguém está a dominar. Essa pessoa não tem domínio de si, não está controlada. E a saúde está a ficar afetada. Relacionamentos, património está a ser afetado. São escravos de paixões e prazeres. Outrora, nós vivíamos em malícia. O que é malícia? A palavra traduz a ideia de maldade, depravação, malignidade, perversidade. Interessante que num dicionário aparece a ideia mais próxima em português é travessura. Parece uma coisa infantil, uma travessura, ser travesso. Pelo menos lá no norte usa-se muito esta expressão no norte de Portugal. E travessura é uma ação que revela um certo grau de malícia, de levianismo, de ser leviano, querer fazer mal, querer fazer o que é errado. Isso é a travessura. É má vontade, é o desejo de prejudicar, de fazer mal, de causar problemas aos outros. Isto é viver em malícia, é procurar atrapalhar a vida, é fazer coisas para criar chatice. E há gente que tem prazer nisso. Viver em malícia faz parte da natureza humana. E Paulo diz, nós outrora vivemos desta forma. Nós tínhamos este tipo de característica, vivendo em malícia, em inveja. Inveja é algo que pode ser traduzido como rancor. É um sentimento negativo que inunda o nosso íntimo. É uma amargura, um azedume, porque outra pessoa está bem, eu fico mal. Eu fico ácido. Eu fico incomodado porque eu vejo que alguém está feliz, alguém está alegre. Isso deixa-me incomodado e há uma tendência para difamar. Para falar mal dessa pessoa que está feliz, que está bem. Nós éramos movidos por inveja, diz Paulo. Isso faz parte da natureza humana. Outrora nós também éramos odiosos, ou seja, detestáveis. Nós tínhamos um comportamento, uma tendência que excita, que provoca sentimento de profunda aversão em outras pessoas. Pessoas que nos desprezam, que nos consideram execráveis, que não querem ter relacionamento conosco por causa da nossa atitude, por causa do nosso comportamento, da forma como nós falamos. E muitas vezes isso vem do egoísmo, da nossa arrogância, vem da nossa maldade para com as outras pessoas e faz com que nós sejamos tratados com ódio. Há pessoas que nos desprezaram, nos desprezavam ou ainda nos desprezam porque acham que nós somos egoístas. Nós não queremos saber dos outros, nós somos maldosos. Nós dizemos o que dizemos para fazer mal. Nós queremos prejudicar. E Paulo diz, às vezes nós fomos mesmo. Nós fizemos isso. E temos que ser honestos. Nós outrora éramos realmente pessoas detestáveis. E com razão, eles tinham razão em nos detestar. Porque éramos egoístas. Nós éramos maldosos, nós éramos arrogantes, soberbos, vaidosos. E por isso as pessoas odiavam-nos com razão. Nós odiávamos-nos uns aos outros. Nós perseguíamos uns aos outros.
E é interessante a forma como também um dicionário traduz esta expressão: nós amamos menos, amávamos menos do que deveríamos amar as pessoas. Lembram que Jesus usa esta expressão, se odiar, aquele que diz que me ama, que é meu discípulo, mas não odeia seu pai, a sua mãe, até a sua esposa, os seus filhos. E esta é a ideia de amar menos, estar disposto a amar menos pessoas, o pai, seja a mãe, seja os filhos, a esposa ou o marido, por causa de Jesus. Porque esses relacionamentos estão a atrapalhar o relacionamento com Jesus. Então, odiar pode ser traduzido desta forma: amar menos. Algumas pessoas nós precisamos amar menos do que amamos Jesus. Algumas coisas, alguns prazeres, algumas sensações nós precisamos aprender a odiar, ou seja, a amar menos do que amamos Jesus. Mas a questão é que nós, por sermos egoístas, por querermos as coisas do nosso jeito, nós amamos menos do que deveríamos amar as pessoas. Acabamos por odiá-las. Nós deveríamos amá-las, nós deveríamos ser pacientes, nós deveríamos nos preocupar com elas, o bem-estar delas, entender o contexto delas, ser gentis com elas, e nós não somos. Amamos menos do que deveríamos e nós fomos assim. E quando nós somos honestos a pensar quem nós éramos, quem foram os nossos antepassados, como foi a nossa cultura, a nossa infância, e esse contraste com o que hoje nós podemos e somos em Cristo. Porque depois o texto diz, quando, porém, e aparece aqui esta conjunção adversativa, que pode ser traduzida também por mas. Algumas versões trazem a expressão mas, a nova versão transformadora. Poderia ser contudo, todavia, no entanto. Este é um daqueles mas abençoados, como nós encontramos em Efésios capítulo 2, um dos grandes mas, quando Deus irrompe, quando Deus mostra a sua benignidade, o seu amor, a sua misericórdia, mas quando se manifestou a benignidade de Deus. Versículo 4. Quando o seu amor ficou manifesto, o amor para com todos, como lemos no versículo 5, quando percebemos a sua misericórdia, aí tudo mudou e muda a nossa atitude. Mas como é que nós percebemos a benignidade, o amor, a misericórdia de Deus? Não por obras praticadas por nós. E esta é uma advertência importante. Isto faz parte do Evangelho, explicar que não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer que Deus é benigno, que Ele é bondoso, é amoroso, é misericordioso, que Ele nos salva. Nós não somos salvos porque somos sábios, nós não somos salvos porque somos obedientes, porque conhecemos a verdade, nós não somos salvos porque não temos vícios, nós não somos salvos porque somos generosos e amigos das pessoas. Essa não é a razão porque somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. E esta é uma ideia repetida várias vezes no Novo Testamento. Esta é uma ênfase que quando formos partilhar o Evangelho, nós precisamos deixar bem claro. Porque Paulo, ao partilhar o Evangelho, ele deixou isto bem claro. Romanos 3, esse tratado sobre o Evangelho, toda a carta, um tratado acerca do Evangelho, no capítulo 23, versículo 22, diz o que é a justiça de Deus, o que é a salvação de Deus, que é mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E versículo 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não é porque ele é sábio, porque ele é obediente, porque ele é gentil, não é por isso, é porque ele crê que Jesus é sábio. Jesus foi obediente, até à morte e morte de cruz. O crente, ele é salvo porque ele crê em Jesus, na justiça de Jesus. Ele confia, ele confessa, ele reconhece quem Jesus é. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Estudamos recentemente esta carta. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus.
também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E um texto ainda mais claro, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Ele salvou-nos, Ele chamou-nos com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós fomos salvos quando nem sequer um corpo tínhamos. Nós fomos salvos, fomos eleitos, nós fomos escolhidos, nós fomos declarados santos e justos quando o Senhor ainda não tinha criado o universo, a Terra como nós a conhecemos. Não segundo as nossas obras. Foi assim que se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, o seu amor para com todos, a sua misericórdia foi mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, como cumprimento de uma profecia anunciada lá no Antigo Testamento várias vezes, mas claramente por Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo 25, fala dessa lavagem. Eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis, os vossos vícios, isso que vos escraviza, esses prazeres. De todas as vossas imundícias, dar-vos-ei um coração novo, versículo 26. No versículo 27 diz como é que faz isso. Porei em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É para serem capazes de obedecer àquilo que eu mando, àquilo que eu ensino. É o meu espírito em vós que vos vai capacitar a pôr em prática esse novo caminho, esse novo e vivo caminho, caminho da justiça. Em Hebreus 9 também temos essa menção a essa lavagem, essa regeneração em Cristo. Se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, este era o culto do Antigo Testamento, e para Deus isso purificava, isso lavava dos pecados. Quando havia o culto do Antigo Testamento, o sangue era derramado, aspergido pelo adorador, Deus aceitava como sacrifício para purificar pecados. Se isso era possível com sangue de novilha, de cordeiro, de bode, quanto à purificação da carne, muito mais, versículo 14, Hebreus 9, 14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, muito mais esse sangue purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É Jesus. É o sacrifício de Jesus. Quando nós nos aproximamos da mensagem da cruz, crendo, acreditando, é real, foi real, é real a mensagem da cruz. O sangue de Jesus que foi vertido para me lavar do meu pecado, para me dar essa nova vida em Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Pelo seu sangue, Jesus nos libertou dos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós fomos lavados, fomos regenerados. É o sangue de Jesus. Que é aqui descrito nesta passagem como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. É aquele que nos ama. É assim que ele é apresentado aqui em Apocalipse capítulo 1. E mais à frente, no capítulo 7, temos uma visão que Deus dá a João acerca do futuro, da vida eterna, do céu. E nessa visão ele vê os anjos em pé, rodeando o trono, os anciãos ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus. Versículo 13 diz, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, de onde são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então o Senhor me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É esta a lavagem que Paulo está a falar a Tito. É desta lavagem. Lavar no sangue do Cordeiro. É esta identificação com Cristo morto na cruz.
com este sangue que foi derramado, foi vertido, foi dado, esta morte. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Alguém que é salvo, alguém que recebe o perdão, a justiça de Deus, quer servir a Deus, quer cantar, quer anotar as passagens para não esquecer, para depois poder dizer aos vizinhos, aos colegas no trabalho, quer falar em casa de Jesus, quer falar do Evangelho, está atento, está ligado, quer valorizar o que está a ser lido, o que está a ser dito, o que está a ser cantado, é o culto a Deus. Há momento na semana mais solene, mais importante do que este. É por isso que querem servir, um dia servirão dia e noite, mas quem foi lavado, quem foi regenerado, quer hoje servir, quer arranjar hoje oportunidades de servir ao Deus vivo, ao Senhor. Porque espera esta recompensa, como nós lemos no versículo 16 em Apocalipse 7. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É isso que aguarda o crente, o salvo. Esta é a esperança que nós temos, a esperança da vida eterna. Mais uma passagem sobre lavagem e fé. Em 1 Coríntios capítulo 6 diz, e começa desta forma, como nós lemos aqui em Tito no capítulo 3, no versículo 3. Em Tito diz, nós também outrora éramos. E Paulo diz em 1 Coríntios 6, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Já não são mais assim, não precisam ser mais assim. Porque fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus, não por obras praticadas, não por obras da lei, não é por ir à igreja, não é por carregar uma Bíblia, não é por dar dinheiro, por ser amigo, não é por obras. Fostes santificados no nome do Senhor Jesus, por causa dessa identificação com Jesus. É Jesus que lava, é Jesus que perdoa, é Jesus que purifica. E que tipo de gente está a falar aqui Paulo em 1 Coríntios 6? Os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, ou seja, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Esses deixaram de ser assim, passaram a ser homens e mulheres que querem servir a Deus, querem fazer o que é certo, são zelosos de boas obras. Porquê? Porque foram lavados em Jesus, em Cristo, mediante Jesus Cristo. Não foram tradições familiares, não foi nenhum tratamento secular com um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, não foi medicação que os purificou, que os lavou, que os transformou. Foi Jesus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus. É isto que lava. Em Efésios 5 mostra na prática como é que isso acontece. É quando a palavra, o Evangelho é anunciado, é falado, é pregado. Cristo santifica e purifica a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Quando a palavra é lida. Por isso não é coisa pouca nós lermos a Bíblia aqui. Lermos juntos, lermos de pé, prestarmos atenção, estarmos acordados, vigilantes, porque é a palavra que nos lava, é a palavra que nos limpa, que nos purifica, porque é a palavra de Jesus, é a palavra que nos leva à cruz, à mensagem da salvação. E Jesus diz em João 15, estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E na oração sacerdotal que ele faz pelos seus, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a tua palavra que lava, que limpa, que regenera. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. É quando nós ouvimos a palavra e não nos esquecemos do que nós ouvimos e praticamos, é assim que estamos a lavar, é assim que estamos a ser lavados, é assim que estamos a mostrar que fomos santificados, que fomos limpos, purificados, a fim de que então, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, seus herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros de Jesus, segundo a esperança da vida eterna. Vida eterna não é a mesma coisa que muitos
querem aqui vida abundante de dinheiro, de riquezas, de ouro, de euros, ter um bom salário, uma reforma antecipada, uma independência financeira. Algumas pessoas trocam vida eterna e esta herança, esta recompensa, por estas bênçãos aqui na terra. E almejam e desejam e sacrificam-se para serem ricas aqui na terra. Terem essa independência aqui, um salário maior e poderem comprar mais coisas e terem a reforma mais cedo para poderem ter prazer aqui. Essa herança que muita gente acha que é por ter uma boa saúde, uma boa aparência. E sacrificam-se e fazem tudo o que está ao seu alcance para terem boa saúde e boa aparência. Há pessoas que acham que a herança é ter filhos, a herança é casar, a herança é formar-se, é ter um curso, a herança é divertir-se, a herança é ter muitos brinquedos. Dependendo da fase em que se está. Então algumas pessoas acham que a grande herança, a grande recompensa, são estas coisas que nós podemos ter aqui na Terra. Mas não é isso que nós encontramos. Quando o Evangelho é explicado, quando a palavra é pregada, quando ela é lida, nós percebemos que a herança é a vida eterna. É estar com Jesus, é esse lugar, é essa dimensão que aqui só temos vislumbres, só temos relatos, temos algumas sensações. A vida eterna é esta, o Senhor Jesus, Ele explica, Ele ensina conhecer Deus, conhecer o Criador, conhecer o Deus sustentador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Isso é a vida eterna, é conhecer Deus. Um Deus que é eterno, que não tem princípio nem fim, e conhecer Jesus Cristo que foi enviado. Essa é a vida eterna. É estar com Deus, é conhecê-lo, é falar dele e com ele, é servi-lo de dia e de noite. Essa é a vida eterna. E se nós esperamos outra coisa como recompensa, como herança, nós estamos iludidos, estamos enganados, nós estamos desviados, nós estamos desgarrados, estamos a acreditar em heresias, não é o verdadeiro Evangelho. Esse Evangelho falso da prosperidade, de ter uma saúde perfeita, de ter um salário enorme, de ter independência financeira, porque somos de Jesus, porque somos crentes, vamos ter essas bênçãos aqui na terra? Não necessariamente. E mesmo que as tenhamos, isso não se compara àquilo que vamos ter quando estivermos na presença do Senhor. Nós não fomos regenerados, nós não fomos renovados por sermos solícitos na prática das boas obras, mas para sermos solícitos na prática das boas obras. Não é porque fazemos tudo bem, não é porque somos obedientes, não é porque somos puros, porque somos gentis com os outros que nós somos salvos. Mas nós fomos salvos para sermos obedientes, fiéis, para sermos zelosos no bem e praticar o que é certo. Nós fomos salvos para fazer o bem, como nós lemos mais à frente no versículo 8, Tito capítulo 3, e vamos em breve ter a oportunidade de depois ler com mais atenção o versículo 8. Nós fomos regenerados e renovados para podermos viver, para podermos dizer, para podermos cantar que somos livres em Cristo. Não mais escravos do vil pecar. Nós fomos regenerados e renovados para poder viver isso, para poder dizer e cantar como vamos fazer já a seguir, que não somos mais escravos do vil pecado. Eu sou livre em Cristo. É isto que eu quero trazer à memória. É esta a memória que eu quero preservar na minha velhice. Eu sou livre em Cristo. Nós somos livres em Cristo. O desafio é que tu digas isso. Diz isso. Canta isso. Eu convido-te a cantar. Eu sou livre em Cristo. Mas vive. O desafio maior é confia em Jesus para que possas viver isso. Vive isso. Vive essa liberdade em Jesus Cristo.